Bem-vindo ao resumo de O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Vamos descobrir suas preciosidades juntos. Ponto principal 1. Somos os arquitetos de nossas vidas. A cada momento da vida, criamos nossa realidade. Não quando escolhemos uma futura profissão, um parceiro ou uma casa para construir uma família feliz, mas muito antes disso. Fazemos isso constantemente quando estamos pensando. Portanto, não somos observadores passivos, mas participantes ativos da realidade. Além disso, podemos influenciá-la e criar uma nova realidade. A chave para essas oportunidades é nosso subconsciente. Ele realiza desejos, cura e proporciona riqueza e sucesso. Precisamos controlar nossa maneira habitual de pensar para acessar esse poder. Pensamentos brilhantes produzem belos resultados, enquanto pensamentos obscuros atraem dificuldades. Tudo o que temos hoje é resultado do que pensamos ontem. Parece simples. Pense em coisas boas e coisas boas vão acontecer. Mas nem sempre é possível pensar positivamente. Às vezes, o medo, a raiva, a inveja ou o ressentimento nos afetam. Desenhamos imagens de eventos terríveis e decepcionantes em nossas mentes. Permitimos que esses eventos se tornem realidade quando pensamos de forma sistemática. O livro de Joseph Murphy nos ensina a controlar o subconsciente, explica as características de seu funcionamento e fornece ferramentas que podem ser usadas para sermos mais felizes. Ele oferece uma série de técnicas para nos ajudar a tomar consciência do poder do subconsciente, aproveitá-lo e usá-lo em benefício próprio. Aprenderemos a neutralizar os pensamentos negativos e a nos concentrar naqueles que facilitarão nossa vida. Também vamos explorar o papel do subconsciente na recuperação e na cura, além de descobrir o verdadeiro significado do relaxamento. O que você acha que se esconde por trás do método do cinema mental ou da autossugestão? Cada capítulo contém conselhos sobre como entrar em contato com o subconsciente e usá-lo para o seu bem-estar pessoal. Ponto principal 2. Somos o que pensamos. Você já se perguntou por que alguns vivem uma vida feliz e bem-sucedida, enquanto outros se satisfazem com pouco? O sucesso e a riqueza não dependem do nível educacional ou do local de trabalho. A razão está na maneira de pensar. O que e como pensamos determina nossa realidade. Assim como a sorte e o sucesso, o fracasso é um resultado natural do pensamento habitual. Tente olhar ao redor e perceber a conexão entre o que você pensou ontem e o que lhe cerca hoje. É a nossa mente que cria o que está ao nosso redor, esta casa, este emprego e esta pessoa ao nosso lado. Lembre-se de que o que produz o resultado não é o que você acredita, e sim a crença em sua própria mente. Joseph Murphy. É claro que isso não significa que todo pensamento cria uma nova realidade. Potencialmente, ele tem essa capacidade, mas sua regularidade e repetição são mais importantes. Se pensarmos constantemente que seremos demitidos do trabalho sem razões objetivas, naturalmente, vamos nos deparar com esse resultado. Podemos até pensar que previmos esse evento, mas na realidade, nós o criamos por meio do poder do subconsciente. A mente respondeu aos pensamentos conscientes e atendeu à solicitação. Nossos pensamentos iniciaram esse processo. Podemos escolher a vida que queremos ao perceber o poder criativo do pensamento e a importância do subconsciente na criação da realidade. Os pensamentos não apenas criam nossa realidade, mas também moldam nossa personalidade. Em suma, o que pensamos afeta nosso humor diário e nosso caráter. Percebemos que, ao mudar a forma como pensamos, podemos mudar a nós mesmos e as condições em que vivemos. Parece otimista, não é mesmo? Podemos ser tão prósperos e felizes quanto imaginarmos, e nosso poder de imaginação é infinito. Além disso, nossos pensamentos afetam o estado de nossa saúde e até mesmo a velocidade do processo de envelhecimento. Você certamente conhece pessoas que aprendem coisas novas e estão cheias de vitalidade na velhice. Por exemplo, Vera Wang, aos 73 anos, continua a criar roupas elegantes. Além disso, ela não parece ter a idade que tem. Graças à crença em nossa força e à capacidade do subconsciente de mudar nossa realidade,
podemos ter absolutamente tudo. Ponto principal 3. A consciência comanda, o subconsciente implementa. A consciência e o subconsciente estão intimamente ligados. Eles são um mecanismo completo que podemos ajustar para o nosso bem. Tudo começa a partir do momento em que o pensamento nasce em nossa mente. Por exemplo, imagine como seria maravilhoso ter uma casa à beira-mar. A partir desse momento, esse pensamento ganha vida. Podemos decidir que essa ideia não é realista, porque atualmente não temos dinheiro nem perspectivas de ganhar o suficiente para bancar esse sonho. Assim, bloqueamos esse pensamento nos concentrando no fato de que não podemos ter uma casa à beira-mar. Ficamos tristes e decepcionados, e o subconsciente recebe um sinal e multiplica os sonhos não realizados, a tristeza e a decepção. O subconsciente implementa o que conscientemente nos concentramos em trazer à vida, seja bom ou ruim. Para a mente subjetiva, não importa o que implementar. Ela cumprirá qualquer ordem da consciência. Portanto, devemos ter cuidado com o que pensamos. O subconsciente não tem o poder de controlar pensamentos e ideias, mas pode materializá-los. Essa parte subconsciente da sua mente aceita tudo sem discutir. É por isso que é tão importante analisar seus pensamentos, ou seja, se nos concentrarmos na casa dos sonhos e não no fato de que não podemos tê-la, criaremos um lugar, e não a incapacidade de ter algo. Espere pelo melhor para obter o melhor. A tarefa da mente consciente é filtrar os pensamentos e as ideias que aparecem. A missão do subconsciente é implementar pensamentos que trarão mais felicidade. Temos o poder de dar ao subconsciente a solicitação de que precisamos. Portanto, faça isso da maneira correta. Por exemplo, repita várias vezes: posso ter tudo graças ao poder do subconsciente. Sou decisivo e motivado. Essa frase pode ser uma base meditativa para atrair boas experiências. Um resultado positivo não demorará muito a chegar se você sincronizar sua consciência e seu subconsciente e os unir com um objetivo comum. Você sabia que durante 30% do tempo, nosso cérebro fica vagando no subconsciente e não se concentra em nada? Ponto principal 4. Maneiras de entrar em contato com o subconsciente. É fundamental entender que o subconsciente pode nos dar tudo o que pedimos. Suas possibilidades são ilimitadas em termos de tempo ou espaço. Mas como podemos acessar esse poder infinito? Há 3 estados nos quais podemos nos conectar facilmente ao subconsciente. O estado de relaxamento, o estado de estar quase dormindo, o estado de estar quase acordado. Cada uma dessas condições envolve uma baixa atividade de consciência e processos de pensamento. Portanto, são ideais para aplicar as técnicas de trabalho com o subconsciente. Há mais de uma maneira de se conectar com o subconsciente e convencê-lo a trabalhar para você. A primeira envolve o uso ativo da imaginação. Tente fazer um desenho em sua mente do que você quer agora. Você pode imaginar um emprego dos sonhos, um carro novo ou um encontro há muito esperado com sua alma gêmea. Isso funcionará de forma ainda mais eficaz se você fizer essas imagens se moverem e acontecerem em sua imaginação como um filme em que você é o personagem principal. Esse é o chamado método do cinema mental. A segunda maneira é formular seu desejo ou aspiração em uma frase curta e repeti-la sistematicamente de 3 a 5 vezes antes de dormir. Por exemplo, tenho apoio em todos os meus projetos. O universo se preocupa comigo, ou algo similar. Outra técnica é enxergar seu desejo como algo que já existe. Por exemplo, como se você já morasse na casa dos seus sonhos. Fale sobre sua meta no tempo presente. Esse método está intimamente relacionado à imaginação. É necessário imaginar detalhes específicos, como a cor do telhado e o formato das janelas. Mas é igualmente importante sentir a felicidade, a alegria, a plenitude e a gratidão que ocorrem quando um sonho já se tornou realidade. O sentimento de gratidão é outra maneira de se conectar com o subconsciente e mais uma chave para realizar um desejo. Quando nos sentimos gratos pelo que não temos, pedimos ao nosso subconsciente que torne isso real. Lembre-se de que a tensão e a teimosia bloqueiam a mente subjetiva.
precisamos acreditar nas infinitas possibilidades do subconsciente. Ponto principal 5. Como funciona a oração terapêutica? A oração é a forma de conexão com o subconsciente que suscita a maior parte das dúvidas sobre este tema. É fundamental entender que a oração terapêutica não tem a ver com religião, mas com fé. E essas são coisas diferentes. O subconsciente não presta atenção aonde e como oramos. Ele não leva em conta os rituais e não estabelece nenhuma restrição. A única coisa que importa é o quanto acreditamos. Mas o que significa acreditar? A fé é um pensamento que penetra profundamente em nosso subconsciente. Não importa no que acreditamos. O que importa não é o objeto da fé, mas como pensamos sobre ele. Por exemplo, vamos imaginar que temos a opinião de que todos os desconhecidos são maus. Por enquanto, esse é apenas um pensamento que não tem poder e pode desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. Mas, e se concordarmos mentalmente com ele? Isso significa que acreditamos nessa ideia. Portanto, é aconselhável concordar apenas com coisas boas. A oração é uma maneira de fixar os pensamentos que temos no subconsciente. É como uma ponte entre o consciente e o subconsciente. A oração terapêutica implica escolher conscientemente uma ideia que queremos materializar. Ela é útil no processo de autocura. Primeiro, considere que a mente subconsciente criou tudo ao nosso redor. Ela controla todas as nossas funções internas e, portanto, tem o poder de influenciar nossa saúde. A doença é uma consequência de pensamentos negativos, mas o subconsciente pode mudar isso. Não importa a forma como você formula sua oração. Ela pode ser curta. Algo como: sou completamente saudável e forte. Meu corpo se renova todos os dias. Sinto a força do meu corpo. Quando oramos, bloqueamos todos os pensamentos negativos. Fazemos esforços conscientes e nos concentramos nos pensamentos positivos. Não se preocupe se não conseguir acreditar sinceramente no que está dizendo na primeira vez. Apenas continue repetindo. A cada vez, você aceitará mais e mais uma nova ideia. Ponto principal 6. Os pensamentos dos outros não têm o poder de influenciar nossa vida. Às vezes, damos muita importância às palavras dos outros. Isso pode acontecer porque duvidamos de nós mesmos, e muitas vezes isso prejudica a nossa vida. Na infância, é natural confiar nos adultos e aceitar a opinião deles como verdade. Mas agora, temos idade suficiente para confiar em nossos pensamentos e crenças. Temos o poder de resistir às opiniões e pontos de vista dos outros. Por exemplo, quando alguém diz que irradiamos insegurança, podemos descartar ou reagir a essa ideia. Mas esse pensamento só terá poder criativo se permitirmos. Portanto, tudo depende da nossa resposta. Às vezes, é difícil suportar quando a opinião diz respeito aos nossos medos. A autossugestão é um método para lidar com nossos medos e outros estados negativos. O medo e a ansiedade nos fazem aceitar uma opinião externa em nível mental e acreditar em seu poder. Para aplicar a autossugestão, precisamos encontrar um lugar tranquilo, relaxar o corpo para entrar em contato com o subconsciente e repetir o que tentamos convencer a nós mesmos. Por exemplo, eu desenho muito bem. As pessoas admiram meu trabalho. Tenho confiança em meu talento. É claro que cada um formulará essa frase de acordo com sua solicitação. Como resultado da repetição sistemática, nos sentiremos mais confiantes em nossas habilidades. Quando alguém disser que há algo errado conosco, essas palavras não penetrarão em nosso subconsciente, porque a autoconfiança substituirá o medo. Podemos rejeitar qualquer pensamento sugerido a nós e mantê-lo longe do nosso subconsciente. Somente nós mesmos podemos dar força às ideias de outras pessoas. Podemos escolher se aceitamos as opiniões dos outros. A opção de escolha é nossa força e liberdade. Podemos escolher o que pensar e o que desejar. Além disso, podemos ajustar e mudar cada escolha com a ajuda do subconsciente. Ponto principal 7. Não há razão para não ser rico, saudável e jovem. Nascemos para ser saudáveis, felizes, prósperos e viver em abundância.
Devemos considerar isso uma lei fundamental da vida. Quando aceitamos que a saúde e o sucesso são as regras da vida, ajudamos o poder do subconsciente a realizar o que desejamos. No entanto, às vezes nos esquecemos, ou nem sabemos, que a doença não é o estado natural. Com isso, acabamos abrindo espaço para que ela entre em nossas vidas. Se a enfermidade já está presente, o subconsciente tem o poder de superá-la. O subconsciente cura e renova. É necessário concentrar-se na saúde, imaginando-se saudável e pensando em como sua saúde vai se manifestar. Por exemplo, imagine que você está fazendo caminhadas com sucesso porque é muito forte e resistente. Isso estimulará a mente subjetiva a aumentar a energia e a resistência em sua vida. Não é impressionante? Repita que você está em forma e é forte quantas vezes for necessário para aceitar isso como a única opção. Acredite que você é saudável. De fato, a mente subjetiva pode proporcionar não apenas saúde, mas também riqueza. O bem-estar financeiro é uma condição tão natural da vida humana quanto a saúde. A abundância e o sucesso sinalizam a direção correta de nossos pensamentos, enquanto a pobreza e a carência provam o contrário. Para obter riqueza e dinheiro, precisamos eliminar os conflitos internos. Será inútil repetir frases sobre riqueza se acreditarmos que o dinheiro é sujo ou maligno. Para acabar com essa atitude negativa, devemos acreditar sinceramente que todas as pessoas têm direito à riqueza desde o nascimento. Também é essencial se alegrar com o sucesso dos outros porque, dessa forma, mostramos ao nosso subconsciente que estamos prontos para o sucesso e as conquistas. A idade não é o passar dos anos, é o alvorecer da sabedoria na mente do homem. Joseph Murphy. Graças ao poder da mente subconsciente, podemos nos manter jovens e com sede de vida por muito mais tempo. A forma como enxergamos a velhice é muito importante. Se acharmos que a velhice é o fim da vida, ela será. Mas se acreditarmos que é uma transição para um novo nível, teremos um resultado completamente diferente. Algumas pessoas encontram seu lugar na vida somente após a aposentadoria. Elas viajam, fotografam ou aprendem novos idiomas. Tudo isso porque não estabelecem barreiras de idade, mas aproveitam a vida e acreditam que ela pode ser bela em qualquer idade. Lembre-se de que somos tão velhos quanto nos sentimos. Conclusão. Temos um incrível tesouro interno, o subconsciente. Ele é tão poderoso que pode mudar nosso destino. Não depende da religião que praticamos, nem de como e onde oramos. Ele controla todos os processos do nosso corpo, desde a respiração até a digestão, enquanto seu poder criativo funciona mesmo quando estamos dormindo. A mente subjetiva se comunica conosco por meio de intuição, inspiração e ideias repentinas. Ela sempre contribui para nosso desenvolvimento e prosperidade e multiplica tudo o que colocamos nela. O primeiro passo para entrar em contato com o poder do subconsciente é perceber sua onipotência e ilimitação. Isso significa que podemos ter tudo o que quisermos, porque os obstáculos só existem em nossas cabeças e, portanto, podemos removê-los. A segunda etapa importante é entender que o pensamento negativo é apenas um hábito que pode ser quebrado e substituído por um hábito de pensamento positivo. Somos criadores ativos de nossas vidas, não apenas observadores sem voz. Experimente isto. Escreva todos os seus pensamentos em um papel por uma semana para avaliar o tom predominante deles. Isso o ajudará a entender como está pensando agora e quais consequências esperar no futuro. Elabore sua oração meditativa. Para isso, determine o que você mais deseja agora e transforme esse desejo em uma frase curta e afirmativa. Tente repeti-la de 3 a 5 vezes antes de dormir e imediatamente após acordar. Crie um lembrete diário em seu celular para que possa repetir palavras de gratidão em um momento conveniente. Por exemplo, agradeça por um novo dia, pelo clima ensolarado, pela boa saúde e pelo bom humor. Por enquanto é só. Ouça mais resumos intrigantes com apenas alguns toques.